Glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, pelo sacrifício em cruz, já é o suficiente. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui no podcast. Estaremos com a Ângela, que será entrevistada. Que o céu se abra para receber, ó Pai amado. Em nome de Jesus, que esse testemunho alcance almas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Da paz. Alô? 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 Oi. Tá funcionando meu Ângela microfone? aí. Olá, Ângela, tudo bem? Boa Paz. tarde, quer dizer, boa tarde, Ângela. Boa tarde ou boa noite? Boa já, hein? noite. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Sandro, prazer, André. Prazer, Luke. Prazer, Conversamos bastante, né, Luke? Mas prazer aí oficialmente. Uma alegria estar aqui, viu, com vocês. Amém. Glória a Prazer é Deus. todo nosso. Glória a É Deus. isso aí. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com você para ouvir o seu testemunho, para que alcance almas, né? Porque esse é o objetivo nosso do podcast. Para nós é um motivo de muita alegria e satisfação ter você com a gente. Porque Amém. nesse meio, muitas vezes a pessoa não quer conversar, não quer testemunhar, mas eu acredito que cada testemunho vale muito, porque edifica vidas e nos edifica também, né? Cada vez que a gente menciona o que Deus fez por nós, né? Então a gente está Com aqui, certeza. povo lindo, a gente está aqui no podcast Eu Sou, a gente está com a Ângela e ela vai se apresentar aí para nós. Fala um pouquinho de você, Ângela. Bom, eu sou a Ângela Coppoli, eu tenho 50 anos, tenho 3 filhos lindos, 2 netas, que são a minha alegria de viver, que enche a minha casa de alegria, de bagunça, de saúde, né? Elas me fortalecem todos os dias, elas me dão um motivo, uma alegria, um renovo, né, a cada dia. Atualmente eu sou bancária, mas atualmente estou afastada do trabalho por conta do tratamento. Sou cristã, sou evangélica, né? Frequento também, participo da mesma igreja do nosso amigo Rubi, que foi a nossa ponte, né, Luke? Na Exatamente. MCB, uma igreja incrível, um apóstolo que alimenta assim a nossa alma com palavras maravilhosas toda semana, né? Nós somos muito bem alimentados e muito bem saciados da palavra através do nosso apóstolo. Então, resumidamente, essa sou eu. Essa sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. André? Então vamos lá, Ângela. Meu nome é André, eu sou podcast e eu queria fazer uma pergunta. Você nasceu em berço evangélico ou você se converteu depois? Como é que foi? Eu nasci em berço cristão, a minha família, a minha mãe principalmente, né? A minha mãe é uma pessoa muito cheia de Deus, né? Hoje ela tem um problema de saúde, ela tem uma certa demência, então a cabeça dela já não funciona muito bem, mas ela sempre foi muito cheia de Deus. Ela orou a vida inteira pela conversão do meu pai. Meu pai é falecido já, ele faleceu já tem 14 anos, mas o meu pai, depois que meu pai se entregou a vida dele para Deus, ele viveu só para Deus, né? Foi uma coisa assim linda de se ver, né? Ele era um alcoólatra, era fumante, ele era muito violento em casa, violento com a minha mãe, violento com os filhos,
né? Mas, ao mesmo tempo, tinha muitas virtudes. Era um homem muito trabalhador, que nunca nos deixava faltar nada. E a minha mãe, com o grande amor que ela tinha por ele, ela orou a vida inteira pela vida dele, né? E aí ele se converteu e ele se tornou muito mais crente do que ela, né? Do que a minha própria mãe, né? Graças a Deus. Então, eu nasci nesse berço, né? Então, minha mãe me levava para a igreja, nas orações, no grupo de oração, nas visitas de oração em casas, né? E durante muito tempo essa foi a minha vida. Depois de um tempo, depois que eu me casei, eu tive 2 casamentos. Hoje eu estou separada, né? Não sou casada, mas eu tive 2 casamentos. Então, depois disso, eu me afastei um pouco, né? Eu me afastei de Deus, mas da igreja, sabe? Mas eu acho que ali Deus sempre incomodava dentro de mim, né? Sempre tinha aquela pontinha de Deus dentro de mim que nunca se apagou completamente, né? E aí faz pouco tempo que eu estou indo nessa igreja que é a MCB, tem cerca aí de uns 3 anos, né? Nessa igreja especificamente. Mas essa é a minha história de vida de conversão. Legal. Certo. Perfeito. Ângela, eu sou o Sandro do Eu Sou Podcast, tudo bem? Boa noite. Prazer Boa ter você noite. aqui conosco. Muito legal. E eu queria fazer uma pergunta para você, referente quando você descobriu o seu problema que você está passando, né? Como que foi? Você acabou se afastando de Deus ou se apegou a mais para teve esse alento? Como foi a sua relação com a família também? Se uniu para numa fé, né? Para ver se conseguia vencer essa batalha. Ah, sim, muito legal. Bom, então eu vou contar então um pouquinho da minha história, né? Eu contei um pouquinho, mas de forma bem resumida para o Luke, para ele conhecer um pouquinho, mas agora eu vou contar com um pouco mais de riqueza de detalhes, né? Por favor. Há 11 anos atrás, eu tive um câncer de mama, né? Há 11 anos. E desde então, foi um câncer, na época, não tão agressivo, né? Eu precisei fazer uma retirada apenas do câncer, não precisou fazer uma mastectomia total, que é a retirada de toda a mama. E precisei fazer um tratamento com quimioterapia, com radioterapia e imunoterapia. Então, esse tratamento de imunoterapia, que é um tratamento via oral, eu fiz até o ano passado. Nesse primeiro episódio do câncer, há 10 anos atrás, 11 anos hoje, né, eu não estava assim, como eu posso dizer, eu não estava muito firme em Deus, sabe? Eu não estava mesmo, eu me apeguei muito a Deus naquela parte, fortalecendo a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. Naquela época, assim, eu posso falar com toda a verdade que há em meu coração, porque Deus sonda os nossos corações e sabe da verdade que há em nós, né? Eu nunca tive medo de morrer, né? Eu nunca tive, nunca me passou pela cabeça que eu fosse morrer pelo câncer. Mas era um medo, assim, terrível do desconhecido, né? Porque eu não tinha ideia do que vinha pela frente, né? Porque quando você ouve o termo câncer, você já imagina o caixão, né? Para qualquer circunstância, qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de situação, esse é o primeiro pensamento que qualquer pessoa, por mais firmada que ela esteja na fé, por mais confiante que ela esteja, a primeira sensação que vem é de morte, né? E aí você falou um pouquinho da família também, né? Nesse processo de câncer, eu considero, assim, dois episódios
os mais difíceis, né? O primeiro episódio é o diagnóstico, quando você recebe a notícia, é algo assim que não dá nem para explicar, sabe? A sensação, assim, falta o Fica sem chão, chão, né? Exato, falta o falamos juntos chão. até. É incrível assim, sabe? Você não consegue ter reação, você não sabe, né? Você fica ali, vem um milhão de pensamentos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não vem pensamento nenhum. Então, esse é um episódio muito difícil. E depois, o segundo episódio mais difícil é contar para a família, né? Há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, o meu filho mais novo, ele tinha 10 anos, né? Então, ele era uma criança. E os meus outros dois já eram adolescentes, mas adolescentes. Então, vivendo toda aquela fase de adolescência, toda aquela fase de descoberta, né? Eu tinha muito mais receio da reação deles do que propriamente comigo. Como seria o meu tratamento, como seria a situação a partir dali, né? Mas assim, Deus nunca abandonou desde lá, né? Ele tomou conta de absolutamente tudo, né? E sempre fortalecendo, sempre dando força, dando confiança, dando esperança, né? E sempre dando ali um momento de paz que é tão difícil quando a gente vive uma situação de uma prova, de uma luta assim tão grande, é difícil a gente ter paz se a gente não tem Deus, né? Quando a gente tem Deus, a gente tem Exatamente. paz no meio da cova dos leões, no meio da fornalha, a Amém. gente vai encontrar a paz, né? Glória a Deus. Isso mesmo. Tá certo. E agora esse outro episódio, né? Esse assim é uma coisa incrível que aconteceu, né? Então, eu estava fazendo ainda tratamento de câncer, tomando um remedinho, né? Enfim, que eu tinha que tomar todos os dias. E o ano passado, mais ou menos em junho do ano passado, eu fui com uma amiga e com uma pastora amiga, nós fomos orar num monte. E eu não conhecia essa pastora, né? Eu a conheci lá e ela é amiga da minha amiga. E aí nós oramos e essa pastora trouxe uma palavra. Ela falou: olha, eu preciso te falar, está me incomodando demais, mas o Senhor manda te dizer que Ele está te curando. Entre outras coisas que ela falou, ela falou: olha, o Senhor manda te dizer que Ele está te entregando uma cura. Eu tinha passado por Covid um pouco antes disso, tinha ficado internada, tudo, então eu pensei comigo, deve ter sido do Covid, né? Acho que já foi, né? Mas eu guardei aquilo no meu coração, porque é uma palavra do Amém. Senhor. Então, a palavra do Senhor eu levo muito a sério, sabe? Assim, quando o Senhor fala, eu guardo no meu coração porque eu tenho certeza que Ele vai cumprir, né? Pode ser que demore, pode ser que seja rápido, enfim, no tempo do Senhor, Ele vai cumprir. Isso foi mais ou menos em junho. Em julho, eu voltei com a minha médica para fazer a minha consulta de rotina, de a cada 6 meses que eu fazia. E aí, ela pediu todos os exames, mas pediu para eu fazer mais para o final do ano, porque não estava na época ainda de fazer o exame. E me deu alta do remédio que eu tomava. Ela falou: olha, você já tomou 10 anos, então se você não tiver mais em casa, não precisa mais comprar. Você está de alta do remédio. Ok. Aí, quando foi em setembro, a gente teve um culto na casa de uma outra amiga, de um pastor também muito querido, também um vaso na mão do Senhor, muito usado por Deus. E nesse culto, ele também trouxe uma palavra para mim. Ele falou: olha, ele também não soube muito bem interpretar qual era a palavra, mas ele falou: se o Senhor está mandando, eu vou te entregar. Ele falou que ele via uma folha, e nessa folha um papel, uma folha de papel,
e estava rabiscado, ele fala que vinha rabiscando assim, e depois novamente vinha rabiscando uma outra folha, e embaixo ele via uma nova história escrita por Deus, né? Ou seja, Glória a Deus. duas vezes a folha. Nada disso para mim fazia sentido, né? Mas eu guardava em meu coração. Tudo isso eu guardava em meu coração, todas essas palavras. Falava, Senhor, eu não entendo, eu não tive o discernimento do que isso significa, do que isso venha a significar, mas se o Senhor falou, o Senhor tem propósito em tudo isso, e eu vou guardar em meu coração. Aí depois disso ainda, né, como se já não bastasse toda essa revelação, eu tive um sonho, né? Então, eu acho assim, né, primeira coisa que eu queria falar para quem estiver nos assistindo agora é que o Senhor, ele fala, né, hoje ainda o Senhor, ele fala, e a gente precisa ficar muito atento aos sinais que o Senhor fala. Ele fala através de sonho, ele fala através de sensações, ele fala através de pessoas, né? E eu tive um sonho, assim, incrível, sabe? Eu sonhei, é até muito engraçado, tá? Contar. Eu sonhei que chegava perto de mim dois, tipo, chineses, sabe? Tipo lutador de arte marcial, né? Com uma espada, né? Uma espada, assim, enorme, tipo de luta mesmo. E eles chegavam perto de mim como se fosse me atacar. E aí chegava um outro homem perto de mim e me dava uma espada. E eu falava, mas o que eu vou fazer com isso? Eu não sei lutar, eu não tenho preparo físico, né? Eu não tenho condição de lutar. Ele falava para mim, apenas segura a espada. Quando eu pegava a espada em minhas mãos, eu com um golpe só, eu cortava, partia ao meio a espada dos dois chineses. Né? E também esse sonho ficou também guardado em meu coração. Nada disso ainda fazia muito sentido para mim, mas eu ainda estava guardando tudo aquilo em meu coração. Aí, depois de tudo isso, eu fui... A médica já tinha me pedido os exames. Eu tirei uns dias de férias em setembro do ano passado. E aí eu falei, eu vou fazer os exames, que é um pouco mais tranquilo fazer no período de férias, né? Fiz por conta de tanto 10 anos acompanhando, eu já conhecia alguma coisa, né? E detalhe, eu nunca tinha costume de abrir os meus exames. Né, depois do episódio lá do primeiro câncer, eu não abria mais os meus exames, eu deixava para os médicos abrirem, mas eu abri, né, eu fiz os exames antes da data estipulada pelos médicos e eu abri os exames. E quando eu abri, eu percebi uma diferença, né, uma alteração, e voltei no médico, ele falou, de fato tem uma alteração aqui, então nós vamos pedir uma biópsia. E foi tudo muito rápido, né? Na mesma semana eu já fiz a biópsia, na semana seguinte já saiu o resultado da biópsia, confirmando novamente o câncer. Novamente o câncer, novamente câncer de mama e novamente na mesma mama. Então aí tudo ficou claro para mim, tudo fez sentido, né? Toda a revelação, desde a revelação da cura, desde o sonho, desde a carta sendo rabiscada 2 vezes, a história no final sendo escrita por Deus, né? E a partir dali, o que eu me apeguei foi alguma coisa tem que acontecer nesse processo todo, porque o Senhor, ele revelou para mim a cura. Ele não falou em nenhum momento, olha, você vai passar por isso e aquilo, você vai ter um câncer novamente, você vai ter que fazer quimioterapia novamente, não, mas ele falou que ele estava me curando. E isso me fortaleceu demais, sabe? Demais. Então, assim, todo momento eu tive essa confiança, né? Eu tive essa certeza da minha cura, como eu ainda tenho, né? Mas uma coisa também
é muito importante ressaltar aqui que o processo eu tinha que passar, né? E isso, é claro que Deus é Deus poderoso, Deus é Deus de milagres, Ele poderia sim ter me curado, Ele poderia sim ter tirado o câncer, mas através disso Ele tem um propósito muito maior, que não é só para mim, Aleluia. que é para atingir milhares de pessoas, eu acredito, sabe? Que é para atingir muito mais pessoas do que a mim mesma, né? Então, todo esse processo aconteceu e está acontecendo por um propósito muito maior de Deus, né? Então, é isso. Amém. André, deixa eu fazer uma Ângela, André, deixa eu fazer faz, uma faz, pergunta para faz, ela que eu faz. não fiz ainda. Obrigado, tá? Ô, Ângela, eu fiquei assim abismado quando eu entrei no seu Instagram e eu dei uma fuçada lá, né? Que eu gosto de olhar, né, ver, conhecer a vida e tal. Eu vi um vídeo lá, até vi seu filho aí falando aqui, ó, no chat. Ele comentou aqui, ó, é que subiu, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele falou que te ama. Te amo, mãe. A senhora é minha maior referência. Vejo Cristo em você. E Amém. ele é barbeiro? Ele é cabeleireiro? Não, 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 mas né? ficou bom, Mas ele é né? estiloso. Ele tem um estilo de barbeiro, que eu sou meio louco também, assim, no estilo tatuagem e tal, e eu sou barbeiro. Eu vi ele cortando o seu cabelo lá, eu imaginei que ele fosse. Não, não, E o que você não falou, é o que não. você falou agora, o que você falou agora é perfeito. E isso a gente tem que deixar bem claro para todos que estão aqui nesse chat, nessa live, e para todas as pessoas que vão ser alcançadas. Pegue esse gatilho. Jesus Cristo não vai te dar um fardo que você não possa carregar. Ele vai colocar você em Exatamente. situações, mas ele vai te tirar de situações. Muitas vezes, ele vai deixar você entrar em situações para que o seu nível de intimidade aumente com ele. Ele vai te levar em lugares que, se você não tivesse tido tal coisa dentro de você, numa situação de dor, de doença, ele não chegaria ao tal nível de intimidade porque você talvez não chegasse a ele dessa forma. Isso eu estou falando para vocês que estão assistindo. O nível de espiritualidade que a Ângela está, eu vejo daqui, não te vejo pessoalmente, mas pela live eu já entendo e vejo. Você está num nível diferente de espiritualidade. Isso para honra e glória do nosso Deus. Porque eu costumo dizer assim, muitas vezes a gente espera acontecer uma situação para se achegar a Deus. Muitas Uhum. vezes a gente vai na igreja e não consegue levantar um louvor a Deus porque a gente está preocupado com as roupas que a gente está, se a gente está agradando o irmão que está ali, se o pastor viu que a gente chegou na igreja para dar um tchau para a gente e a gente não tem coragem. Quando a pessoa sabe que às vezes ela só tem mais um dia de vida, ela dá valor nos mínimos detalhes, nos filhos, nos netos, e dá valor em Cristo. Então o nível de intimidade só aumenta. Eu quero te fazer uma pergunta, Ângela. Eu precisava falar isso, gente. Eu quero te fazer uma pergunta, Ângela. Quando você recebeu essa mensagem, e foi os profetas, os pastores, que conversaram com você e te trouxeram essa profecia, essa palavra, te entregaram essa chave. Você em algum momento ficou com dúvida de que era Deus falando contigo? Não, Bom, não. Eu nunca tive dúvida, tanto que assim, eu guardei tanto isso em meu coração, né? Porque eu tinha certeza que era Deus. Eu tinha certeza que Aleluia. era de Deus, né? Porque glória a Deus. assim, era muito claro a forma como Deus falou, que ele falou da vitória, ele sempre falou da vitória. Em nenhum momento ele falou do processo, em nenhum momento ele falou
do que eu iria passar, mas ele já me entregou lá na frente. Então, eu até costumo dizer, né, que lá em junho do ano passado, Deus ele visitou o meu futuro e ele me entregou a vitória lá naquele momento, né, no presente. Então, assim, isso me fortaleceu demais, demais. Agora, é claro que eu passei por um processo, eu fiz a cirurgia primeiro. Então, desta vez a cirurgia foi radical, foi a mastectomia total. E depois de um tempo eu comecei a fazer a quimioterapia. Então, o processo de quimioterapia é um processo muito agressivo, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém que já passou por isso, já esteve perto de alguém que já passou por isso. É um processo que realmente acaba com o seu vigor físico, né? Você não tem força, você não tem energia para absolutamente nada, né? Muitas vezes até para levantar da cama é um sacrifício. E até gostaria de fazer um adendo aqui, levando em consideração o que você falou, Luke, que é incrível, assim, quando a gente está passando por um processo, né? Como a gente consegue dar valor a coisas que antes que é tão rotineira, né? É tão rotineiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? O ano passado, em dezembro, eu tive que colocar um catéter, que até tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo aqui? Vendo Sim. uma marquinha aqui, ó? Então, aqui eu tinha um catéter, então ele ficava assim. O que é um catéter? É um acesso por onde eu tomava quimioterapia toda semana. Então, eu fazia quimioterapia todas as semanas. E aí um acesso que vem até perto do coração. E esse acesso, ele fica aqui exposto. Então, eu não podia molhar esse acesso para tomar banho. Então, todas as vezes de tomar banho, eu precisava de alguém para me ajudar a proteger esse acesso e tomar banho com cuidado, protegendo o braço, né? E aí é uma coisa que a gente faz todos os dias, mais de uma vez ao dia, e que às vezes a gente não agradece a Deus por poder tomar um banho, né? Por poder estar ali, entrar embaixo do chuveiro completamente, né? Às vezes a gente fala, ai, Senhor, obrigado por essa água quentinha, tudo, mas agradecer a Deus ali, da maneira como eu saí o último dia da minha quimioterapia, eu brinquei com a enfermeira, eu falei, nossa, eu vou chegar na minha casa, eu vou tomar um banho, que me esquece de que eu vou ficar no chuveiro até altas horas, né? Porque, de verdade, às vezes a gente acaba esquecendo de dar valor a coisas rotineiras, né? A você conseguir fazer uma caminhada, você conseguir fazer alguma coisa assim que é tão natural, gente, respirar. Hoje a gente vê aí o Covid matando pessoas porque não conseguem respirar, e a gente respira, né? Pela graça, Aleluia. pelo dom de Deus, né? E a gente precisa começar a enxergar Deus em tudo. E eu enxergo tudo eu consigo enxergar a mão de Deus. Então, tudo que eu passei, eu consigo enxergar a mão de Deus. Em nenhum momento, é claro que às vezes a gente se pergunta, né, para que eu estou passando por isso de novo? Porque nunca na minha vida eu poderia imaginar que eu poderia passar por isso novamente, né? Que eu já tinha tido um câncer, nunca na minha vida eu pensei que eu pudesse passar novamente por isso. Mas também em nenhum momento eu questionei a Deus, sabe? Senhor, por que comigo, né? Por que não comigo? É isso que eu tenho que pensar, né? Por que eu tenho que ser egoísta de pensar que por que comigo? Se fosse com outra pessoa, ok? Né? Não, Aleluia. né? É disso aí. Não É é disso aí, Ângela. Ângela, eu vou te É. cortar rapidinho. É disso aí que a gente está falando. Nível de entendimento de espiritualidade, parceiro. Quando você entende que você não é melhor que o outro, porque se é teu, é teu. É. Ela acabou de falar, se fosse com o outro tava tudo ok, aí eu tava de boa. Não é assim, não. A dor do próximo é a tua dor, a alegria do próximo é a tua alegria. É isso Exatamente. Glória a aí. Deus. Glória a Deus. André, queria fazer a pergunta? Ângela, me tira uma dúvida. Você acha que hoje
A gente tem muita informação sobre esse tipo de tratamento, tem campanhas na televisão. Você acha que hoje uma pessoa, uma mulher, ela, 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 ela tem medo de fazer o exame, tudo, de constatar que tem o câncer? Você acha que elas não fazem o exame por causa do medo? Ah, eu acho que ainda assim, que ainda tem muito medo e que, infelizmente, tem muitas pessoas que ignoram a informação. A informação está aí, a informação ela é para quem quiser, né? Hoje é muito fácil a gente ter informação na mão, né? O meu primeiro câncer eu descobri fazendo o autoexame, né? Isso, assim, é muito importante isso para a mulher, né? Fazer o autoexame. E isso é altamente divulgado e poucas mulheres fazem, né? Então, eu descobri, senti o caroço, fui no médico, fui fazer os exames, pronto, diagnosticou. Dessa vez foi diferente, desse outro foi diferente, foi no acompanhamento, porque não era um nódulo palpável. Mas eu acredito que o medo, sabe, o medo de encarar, como foi para mim da primeira vez, o medo do desconhecido, né? E é muito forte ainda, e as pessoas ainda se privam de um diagnóstico precoce, de um tratamento que pode aí resolver boa parte dos problemas, né? Por conta disso. Medo, preconceito, né? Porque se a mulher tem que fazer uma cirurgia como a que eu fiz, que foi uma cirurgia radical, já assusta um pouco mais, né? Já fica, puxa, como que vai ser a mulher lidar com essa situação, né? E eu já penso assim, né? Deus deu, Deus tirou, né? A própria palavra de Deus, ela é muito clara com relação a isso, né? E outra coisa também, hoje também tem muitas formas de se compensar isso. A gente não fica mutilada, né? A mulher não fica mutilada, né? A gente sai da cirurgia já com uma prótese, né? Então, assim, eu acho que é muito legal isso que você falou, porque realmente as pessoas ainda ficam com muito receio. E acho que até tem muita gente que tem até algumas curiosidades e acabam se restringindo por achar que vai ofender ou por achar que não deve perguntar, mas tem que perguntar, né? E quem melhor para falar do que quem já passou por isso, né? Porque falar de uma coisa 100 vezes não se compara a vivê-la uma única vez, né? Então, quem já viveu tem a melhor faculdade do mundo aí para falar do que já se viveu, né? Verdade. Perfeito. Ângela, tem aqui uma pergunta fixada do Rubi. Ele perguntou assim: Ângela, qual foi o mais difícil do processo do tratamento? Meu amigo Rubi, grande beijo, a nossa Exato. ponte aí para esse momento. Obrigada, viu, Rubi? Bom, o processo mais difícil, sem dúvida alguma, é a quimioterapia. Né? A quimioterapia, nesse processo, desta vez, ainda foi mais difícil. Ela foi menos agressiva. Eu fazia quimioterapia todas as semanas. Da outra vez, eu fiz 4 sessões de quimioterapia. Eu fiz a cada 21 dias, mas ela me destruía, né? Eu ainda estava me recuperando quando eu já tinha que fazer a outra. Eu ficava realmente muito ruim, eu cheguei a ficar internada, a imunidade caía muito, né? Eu pegava muitas infecções. Aí dessa vez foi uma menos agressiva, porque tem vários tipos de quimioterapia. Foi um processo menos agressivo, mas mesmo assim, né? É muito agressivo. Ela agride muito o corpo, ela agride muito a pele, ela agride o apetite, ela mexe com o ser de forma total, né? Os médicos, eles costumam focar, ou até mesmo as informações, costumam focar muito na queda do cabelo, que é o que é mais visível. Mas, assim, o estrago que faz no corpo, sabe? Na questão do enjoo, você acaba enjoando de alguns alimentos, você acaba
tendo muita azia, tem pouco apetite, tem insônia, né? Tem muitas manchas na pele, a pele fica muito seca, né? Porque ela mata todas as células, né? Tanto as células boas como as células más também. E aí acaba realmente sendo bem difícil mesmo a quimioterapia. Perfeito. Entendi. Respondido aí. Obrigado, Rubi. Um abração para você. Tamo junto, Rubi. Ó, Ângela, a Sônia também, ó, aos 13 anos descobriu de idade que ela também tinha um nódulo. Ela falou que imagina, que sabe bem o que você, a sua sensação que você teve aí, né? Tem uma outra pessoa aqui também, ó, também descobriu um nódulo na mama o ano passado. Meu Deus, ó, me inspirei na minha amiga para crer na minha cura. Deus cuida de hoje. Estou livre. Então, assim, Amém. A Carlos, amiga. Sandro, você tem pergunta, Sandro? Gente, Vamos ver aqui, o André, se tem alguma pergunta. Eu tenho então, uma. eu acompanhei um pouco, aliás, eu tô acompanhando um pouco, não, tô acompanhando desde a hora que eu cheguei. Você falou sobre, o Sandro fez uma pergunta referente aos seus filhos, os seus familiares, e eu acho que você não respondeu essa pergunta, acho que você pulou. Eu queria saber como é que foi a reação deles quando você contou para eles que você tinha. Sim, eu acho que na primeira incidência lá do câncer foi um pouco mais difícil, porque eles eram mais jovens, né, o meu filho mais novo, ele tinha 10 anos, ele era uma criança. Na verdade, assim, na época eu nunca tive uma conversa com ele direta, foi mais indireto, né? Eu conversei mais com os outros dois que eram maiores. Desta vez não, já foi um pouco mais tranquilo, porque eles já são adultos, né? Então eles tiveram assim uma reação completamente diferente, né? Completamente mesmo diferente da de 10 anos atrás. Não que eles tivessem aceitado, mas eles assimilaram um pouco melhor, né? Mas, sinceramente, falando agora aqui como mãe, eu acredito que eles me pouparam muito, assim, do sofrimento deles, né? Então, eu acredito que eles choraram muito, acredito que eles tenham sofrido muito, mas longe de mim, né? Para tentar me poupar, para tentar aí me passar uma força. Mas como eles sempre falavam, né? Que eu acabava dando mais força para eles do que eles para mim. Mas assim, o cuidado deles comigo, assim, é incrível, sabe? Incrível como Deus assim fortaleceu o nosso relacionamento de mãe e filhos. Foi coisa linda mesmo, assim. E não só eles, né? Não posso aqui de maneira alguma ser injusta, né? Tenho minha família, a minha mãe da maneira dela, né? Ou as minhas irmãs, meus irmãos, a minha cunhada, meus sobrinhos, tenho muitos sobrinhos. Tem a Camila aí que tá falando aí no chat que é minha sobrinha, né? Todos eles, Top. assim, é um apoio, um carinho, né? Sabe, aquela questão de estar junto mesmo, de poder contar com eles em todos os momentos. É incrível, assim, incrível mesmo. Fora os Legal. amigos, Ô, né? Ângela. Os amigos Ô, Ângela. incríveis. Bem, Ô, Ângela, tem uma pergunta fixada aqui também, ó, do Rubi. Ó, Ângela, a queda de cabelo abalou o seu emocional, seu autoestima, a vaidade? Sinceramente, não. Não. Eu já esperava, né? Eu acho que, assim, lá da primeira vez, eu fiquei um pouco mais, porque, como comentei, né? Era tudo medo do novo. Desta vez é como se eu estivesse revivendo, né? Então, eu já sabia tudo que ia acontecer, eu já sabia como seria o processo, né? Então, eu tentei encarar de uma forma mais tranquila, né? Então,
putz, tô careca, vou tentar fazer de outra forma. Vou colocar um brinco grande, vou colocar um lenço Sim. bonito, né? Eu usei muito lenço, agora meu cabelinho já tá começando a encher ainda um pouquinho, né? Mas eu usei bastante lenço, então eu olhava na internet, fazia umas amarrações de lenço diferente, ficava estilosa e bora pra luta. Isso Legal. de verdade, assim, sendo bem honesta de todo o coração, tá? Tô falando de todo o coração. Não me abalou, não. Sabe, ó, agora eu vou falar aqui, vou abrir mais meu coração ainda para vocês. Sabe o que mais me abalou, assim, não é nem emocionalmente. O que está me incomodando hoje é que o meu tratamento ele é baseado em hormônio. Eu sei que tem umas amigas minhas aí na live, elas já sabem dessa história, elas me conhecem um pouco. E aí eu aumentei muito de peso, então eu estou 10 quilos a mais do que eu estava, então isso me incomoda. O cabelo, ó, é Mulher, mais fácil nascer cabelo do que emagrecer. verdade. Mas logo volta, Olha, logo emagrece. Ai, Academia tomara. ô abriu, Ângela, as academias abrindo. ô Ângela, ó o seu filho, ó o seu filho. Mãe, a Olha senhora lá, está ó, careca ó. de saber que tu é incrível, olha isso. Tá vendo? Olha, Olha aí, Olha ó. o bullying, olha o bullying. tá É, satirizando, hein? Tem dó, você não tem noção, ele me faz de desodorante Rolon, ele me coloca embaixo do braço, fala que eu pareço um desodorante Rolon. legal, muito bom. E aí, Sandro? Isso aí. Vou passar aqui para o André, para o Luke, se tem mais alguma pergunta. Eu Ah, tenho uma pergunta, Angela. Eu tenho uma pode pergunta, fazer. assim. É, a gente viu esse cenário de pandemia, veio o Covid e acharam a cura do Covid em meses. O que você acha dessa demora para a cura do câncer? Nossa, Sua opinião? isso é uma questão assim que eu não, tecnicamente eu não, nem consigo assim opinar muito, né? Eu opino muito a questão da vivência, né? Mas tecnicamente realmente é uma doença que ela assola a humanidade já há milhares de anos, né? Há milhares, Exato. as centenas de milhares de anos, né? E eu de verdade eu não saberia te responder, né? Por que que o homem em sua inteligência, por que que o homem em sua sabedoria toda ainda não conseguiu achar ou até mesmo, né, um tratamento que fosse menos agressivo, um tratamento que fosse aí um Exato. pouco mais maleável, né, para as pessoas, para trazer um pouco de qualidade de vida, né? A gente perde muito em Exato. qualidade de vida quando a gente está em tratamento de câncer, né? Por Sim. exemplo, desse episódio, né, dessa vez do câncer, eu fiquei em isolamento de 4 meses. Eu comecei a sair um pouco, faz pouquíssimo tempo, que eu terminei a minha última sessão de quimioterapia, tive um processo aí de restabelecimento da minha imunidade, que aí o médico me liberou para fazer alguma coisa ainda assim, com um pouco de restrição, né? Igreja mesmo, culto, faz 2 domingos que eu comecei aí, né? Então, assim, tem pouquíssimo tempo, né? E realmente eu acho que a gente perde muito com relação a isso, né? É claro que a medicina evolui, a medicina ela evolui muito e muito rapidamente, mas por que ainda não tem uma cura para o câncer? Eu acho que até quem vive com AIDS convive melhor, né, do que com, Exato. com a doença, do que com o próprio câncer, né? Exatamente. E mais uma pergunta rapidinho, só aproveitando o gancho. E o custo? Como que é feito isso? É uma dúvida que acho que a maioria das pessoas tem, né? Se é o Estado que custeia, se é parte dos seus proventos, como é que Olha, funciona? graças a Deus, assim, eu trabalho numa empresa muito boa, né? Eu tenho um convênio muito bom.
Então, hoje, absolutamente tudo, até mesmo o remédio que eu tomo é custeado pelo convênio. Eu recebo na minha casa, né? Então, todo o processo, todos os exames, todas as sessões de quimioterapia, a internação, a cirurgia, foi tudo custeado pelo convênio, né? Graças a Deus. Legal. Obrigado aí pela. Alguma pergunta, Luke? Eu tenho uma pergunta aí é do chat aqui. Eu não estou conseguindo visualizar, não sei se algum de vocês consegue. Teve uma moça que fez Não, o uma chat pergunta para sumiu. ela. O chat sumiu aqui para Ela mim. fez uma pergunta. Então, ela fez uma pergunta bem bacana. Só que o chat, na hora que você rola ele, tá meio que segurando aqui. Mas assim, ó, a pergunta dela, eu li, eu não vou falar igualzinho porque eu não lembro. Mas ela falou assim: o que você diria para essas pessoas que estão passando por isso agora, né? Qual é o seu, assim, o que você tem para dizer para elas, para agregar para a vida delas aí? Olha, eu digo, acho que é o meu lema de vida, que nunca perca a fé e a esperança, né? A gente precisa ter fé, e para mim a melhor definição de fé é não duvidar do caráter de Deus, né? Quando a gente confia no caráter de Deus, a gente sabe que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, ele vai Aleluia. cumprir. Se ele falou, tá Glória a Deus. falado. A última palavra vem de Deus, né? O diagnóstico tá aí, o diagnóstico pode te assustar, o diagnóstico pode te até fazer perder o chão, mas a última palavra vem sempre de Deus. E esperança em ter dias melhores, em esperança, em acreditar que você ainda vai viver o melhor de Deus na sua vida, que Deus ainda tem promessas para se cumprir na sua vida e Deus ainda tem profecia para se cumprir. Então, eu me agarrava muito a isso. Eu tenho uma profecia de Deus ainda na minha vida. Então, se eu tenho uma profecia do Senhor para se cumprir na minha vida, eu não vou morrer. Então, né? Se eu não vou morrer, bora Aleluia. lutar, bora viver, né? Glória a Deus. Ô, Ângela, me tira uma dúvida. Você falou que você teve também Covid. Foi durante o tratamento que você teve? Como é que foi isso? Não, eu tive Covid o ano passado, estava bem no começo ainda. Ah, tá. Foi em abril do ano passado. Ah, tá. Eu achei que você estava durante o tratamento, você pegou o Covid. Não, foi no comecinho do ano passado, Nossa, E o Covid te deu medo? Como é que foi isso? deu mais Na medo do que. na época tava um terror o Covid. Na época, assim, o Covid foi em abril do ano passado, a gente ainda tinha pouca informação, né? Eu acho que ainda a gente tem pouca informação com relação ao Covid, ainda tem muito mistério, né, envolvendo o Covid. Então, assim, era assustador, sabe? Eu fiquei 9 dias internada, né? Graças a Deus não precisei ir para UTI nem ser entubada, mas eu passei por altos e baixos, né? Fiquei no oxigênio, a saturação oscilava bastante, né? A febre não cedia, então eu fiquei um pouco assustada, mas eu não tive medo de morrer também. Mas olha, eu tenho uma amiga que fala que se eu fosse gato, eu já perdi aí umas 4 vidas, que era para eu ficar um pouco mais atenta, sabe? É verdade. Muito bom. Perfeito. Ângela, o que eu sinto aqui é meu sentimento. O que eu sinto em você é uma felicidade que poucas pessoas têm. Às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa tem saúde, às vezes a pessoa está morando num palácio e não tem a felicidade que você está mostrando para gente hoje. Eu fico muito feliz porque você mostra para gente que felicidade não está no que você tem. A felicidade está no que você é e no que Deus faz para você. É isso que traz felicidade para gente, não é?
É isso aí. Até porque a gente tem o maior dos tesouros, né? A gente tem Deus, ele nos escolheu como filhos, né? Então, assim, de verdade, eu sou uma pessoa feliz, eu sou desse jeito, sou brincalhona desse jeito, faço piada de tudo, né? Gosto de levar a vida com essa leveza, né? É difícil algo que venha para me derrubar mesmo, sabe? Estou falando aqui de novo, né? De coração, porque eu sempre acredito, sabe, que Deus tem um propósito, que Deus tem algo para cumprir através de todas as situações, né? E eu acho que é isso, né? Que a gente tem que levar um pouco mais com leveza, né? Já é tudo tão difícil, né? Por fora aí, a gente, noticiários, familiares, às vezes com tantas dificuldades, com tantos problemas, né? Se a gente não conseguir trazer um pouquinho de alegria, de felicidade, né? Acho que a gente enlouquece, né? Então, eu prefiro ser uma louca Isso mesmo. feliz. É isso mesmo. Ângela, eu não estou mais enxergando o nosso chat, né? Mas uma pessoa perguntou para você, para você dar uma palavra para as pessoas que passaram por esse problema, né? Que já tiveram esse problema, o que você poderia falar para elas? Tá. Aquilo que eu estava falando ali para o Luke, né? Que eu acho que da mesma forma, né? Assim, não pode perder a fé, não pode. E outra coisa assim que eu acho que é muito importante, né? A gente tem que ter fé, tem que ter esperança, mas a gente não pode ser negligente, né? Então, assim, no meu caso, né? No meu caso especificamente, eu acreditava que o Senhor ia me curar no processo. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei e sempre ficou muito claro para mim que o Senhor ia me curar, mas que eu teria que passar pelo processo, né? Então, eu teria que passar novamente por quimioterapia, por todos os tratamentos que o médico me colocar ali à disposição, eu teria que passar. Né? Acredito sim que Deus pode fazer, que Deus pode entrar com um milagre, né? Porque o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E como Jesus operou milagres, Jesus continua operando milagres, né? Eu acredito em milagres. Então vai ter pessoa que vai passar por milagre, né? Eu vivo um milagre, mas vai ter uma pessoa que vai passar pelo Amém. milagre de não passar pelo processo? Vai. Mas mesmo que tenha que passar pelo processo, né? Tem que estar Verdade. confiante de que o Senhor vai te livrar no processo, como ele livrou Daniel na cova dos leões, né? Ele estava ali diante do leão e o Senhor livrou. Então, acreditar nisso, sabe? E isso fortalece demais, isso enche o coração de esperança, né? Enche o coração de alegria. E outra coisa, assim, também, eu sempre procuro ver um lado bom. Eu sempre procuro enxergar em tudo, sempre tem um lado bom, né? Todas as coisas sempre têm um lado bom. Então, quando a gente consegue enxergar aquele lado bom, aquilo te fortalece, aquilo te dá um ânimo novo, sabe? Aquilo renova, né, a sua força diária. Então, acho que essa mensagem aí para todo mundo. Legal, né? E assim, de verdade, eu fico muito à disposição para quem quiser me chamar depois no particular, né? Para conversar comigo, né? Porque eu acho que tem coisa que a pessoa quer conversar ali no particular, só entre duas pessoas, e eu fico super à disposição, tá? Também. Muito, muito legal o seu mindset, a sua vibe. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Tem alguma coisa Então é para o falar, seguinte, Lucas? vou pedir para o André fazer aí os finalmente aí, falar onde vai estar o podcast, nos lugares que vai estar sendo adicionado aí essa live. E eu queria pedir para você, Ângela, por gentileza, se você puder finalizar com a gente uma oração, mas eu queria pedir para você fazer uma oração específica pro câncer. Amém. Uhum. Tá bom? Então vai lá, André.
Tá bom. Bom, gente, o testemunho da nossa irmã Ângela vai estar na nossa página do Facebook, né? Que está tendo bastante visualização pela página do Facebook do Eu Sou Podcast. Lá tá Vai bombando. estar também no nosso canal do YouTube, né? No canal do YouTube, o legal é que você pode pegar essa mensagem e mandar para as pessoas, né? Se você tem uma pessoa que você conhece que está passando por algum problema similar, não precisa ser necessariamente câncer, qualquer doença que seja, né? Você pode mandar o testemunho da nossa irmã Ângela, que você pode ter certeza que essa pessoa ela vai ver a doença dela de outra forma, tá? Então ele tá lá também no canal do YouTube e também eu passo também por uma plataforma de áudio. Então, o que isso quer dizer? Se você não quer passar o vídeo, não quer mandar na página do Facebook, quer mandar um áudio para a pessoa ouvir o testemunho, é só colocar no Spotify. Eu Sou Podcast, vai estar todos os testemunhos lá, inclusive o da Ângela. Manda esse link para a pessoa ouve, tá bom? Então, é muito importante. A Ângela não está fazendo isso para ela, nem eu, nem o Lucas. A gente está fazendo isso para Deus, tá? E a gente está fazendo esse trabalho dos testemunhos para que pessoas possam ser transformadas através desse testemunho, tá bom? Então, quem puder fazer compartilhar, mandar para alguém esses testemunhos vai ser muito importante, tá bom? Legal. E se inscrever também no canal do YouTube, dar o like e comentar que ajuda também bastante o YouTube entender que o conteúdo é legal, o conteúdo é para transformação de vidas. Tá bom? Amém? Vamos lá, amém. Vamos Nossa orar, oração, então? então, por Vamos favor. orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente, Senhor, te louvar e te agradecer por esta oportunidade, Deus, de falar do teu amor, de falar, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida, como é lindo, Senhor, como é gostoso, como é maravilhoso poder compartilhar, Deus, as tuas maravilhas, poder compartilhar, Senhor, a tua obra em minha vida, Senhor, que não parou, que não vai parar, que é uma obra diária, mas que já tem impactado, Senhor, a minha vida, minha casa, minha família e tantas outras pessoas, Senhor. E agora, Deus, eu me coloco diante de ti, Senhor, como tua filha, como boca de Deus. Eu me coloco diante de ti, Senhor, para interceder pelas pessoas que neste momento estão passando por uma situação, Senhor, de câncer, seja qual for, Aleluia. Senhor, seja lá qual for o tipo de câncer, que o Senhor possa, Senhor, renovar as células, ó Deus, que o Senhor possa Aleluia, entrar na glória a Deus. corrente sanguínea, Senhor, que o Senhor possa tocar, Aleluia. Senhor, no sistema neurológico, Senhor, no sistema nervoso, Senhor, possa tocar nos ossos, ó Deus, e restaurar, Aleluia. Senhor, e trazer, Senhor, ossos novos, vida nova, Aleluia. Senhor, células novas, Senhor, completamente transformadas, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor Glória é a o Deus. mesmo ontem, hoje e para sempre, continua operando maravilhas em nosso meio, e o Senhor fez e continua fazendo milagres, Senhor, e como o Senhor fez um milagre em minha vida, Deus, eu clamo a ti, Senhor, neste momento, por todas as pessoas que estão passando por este momento, seja nessa live representados, ou seja nessa live orando por alguém, Senhor, que elas possam ser alcançadas, ó Deus, e por essas pessoas que vão ainda, Senhor, assistir essa live através dos canais divulgados aqui, Deus, que através da tecnologia que o Senhor deu hoje para ti, para falar do teu nome, que possa também, Senhor, alcançar essas pessoas, ó Deus, que haja cura, Senhor, que haja restauração, Senhor, que haja novo vigor, ó Deus, e que haja, Senhor, fé e esperança em cada lar. Neste momento eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Amém, 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 Aleluia. amém. Glória a Deus, Ângela.
Ai, que oração Amém. gostosa. Que Que paz. alegria, viu? Meu Que coração alegria. ficou cheio de alegria Muito de bom. participar com vocês. Adorei, de verdade. Digo Tenho mesmo. certeza que vai impactar muitas pessoas mesmo. Amém. Glória a Amém. Deus. É isso aí, rapaziada. Isso Isso. aí. Muito obrigado. Fechou, gente? Um beijo. Obrigado a todos do chat aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima aí. Valeu! Tchau, Até. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.